esta vivência nesse momento tem algo a ver com esta vivência simbólica. Então, não é, você trabalha com analogias e não com equações, lógico. Você trabalha com estados internos, estados afetivos, complexos, por exemplo. Né? O que dá origem à imagem simbólica são, no sonho, nas visões, nas imaginações ativas, são os complexos. Então a gente teria que saber o que são os complexos. Complexo não é algo patológico, você é complexado, não é nesse sentido. Porque isso virou já língua já comum. O complexo é uma estrutura que se forma ao longo da vida. Ela é idioafetiva, ela tem um tema, idio, ideia, algo cognitivo, e ela é afetiva, ela tem uma tonalidade afetiva. Que significa que as vivências que a gente tem ao longo de um tema, que em geral é arquetípico, o tema da mãe, da vida, da morte, da autoridade, do acolhimento, da rejeição, do abandono, da angústia, enfim, são grandes temas humanos. Esses temas são idio, e eles são afetivos porque as vivências que a gente tem em relação a esse tema não são neutras. Toda vivência que a gente tem, toda imagem que a gente experimenta é afetiva, tem uma tonalidade afetiva. Quando você observa uma série de imagens, sejam pintadas, ou feitas no cenário, ou seja, pinturas, o que for, mesmo uma série de poemas, uma série de produções que venha do profundo, essa coisa da relação da criação com a psicologia profunda, né? Quando você observa essa série de imagens, é possível reconhecer um fio condutor, um nexo, um sentido, que não é necessariamente lógico, mas que faz sentido para a pessoa que produziu. E claro que ela precisa, em muitos casos, de uma ajuda para decifrar, ou para dialogar, ou para ter que não é uma coisa tão fácil de entender. Quando eu olho no cenário, e a pessoa está do meu lado, e ela quer conversar assim, você fala assim, vamos conversar aqui. Entendeu? Eu fico olhando para a imagem, e a imagem vai falando com ele. Então, é algo que vai se manifestando aos poucos. Não é assim, na lata, né? Você olhou, é isso. Muitas vezes você olha, ela deu vários exemplos, por exemplo, imagens com areia molhada, sem nenhuma miniatura, só modeladas por coisas estranhas, distantes da consciência, bizarras, às vezes ameaçadoras, escuras, obscuras. Mas com o tempo, na medida que você vai mergulhando nesse processo, vai lutando o que você sente, vai dialogando com a outra pessoa, aquilo se transforma e vai ficando mais próximo da consciência. É como se os complexos fossem se abrindo, se tornando mais transparentes, mais permeáveis. E o que é muito importante é a gente fazer as associações. Você não sabe nada, você vê uma imagem. Então vamos fazer associações. A pessoa vai associando livremente àquela imagem. E eu, no caso junto, também associo. A gente não interpreta, mas a gente vai ampliando aquele lugar, aquele campo. E quando a gente já não tem mais associações pessoais, a gente pode fazer o que a gente chama de amplificação, que são associações com referências à cultura. Em que mito nós já vimos um besouro desse tipo? Isso aparece no livro do Jung, quando ele fala que uma paciente sonhou com um escaravelho dourado. E ela era uma pessoa que duvidava muito dessa história de inconsciente. Daí ela veio com um sonho muito intelectual, assim, veio com um sonho que ela tinha sonhado com um escaravelho dourado, que é um animal antigo da época do Egito. E eles estão lá conversando, ela muito cética, e ele tentando ganhá-la, e aí faz um barulhinho no vidro, e entra a porta, ele abre e eles são um besouro. Faz sincronicidade. Não foi ele que convidou, mas veio bem a proposta, né? E aí ele pegou e mostrou para ela, e ela ficou muito assustada. Quer dizer, é como se o bicho tivesse sido do sonho dela, tivesse se tornado real. E era da família. Então você pode dizer que esse tal besouro foi uma materialização, Isso que a gente uma não pode. condensação? A gente não pode dizer, a gente só pode falar em sincronicidade, que é o quê? E às vezes há coincidências significativas. Às vezes se considera um tal campo energético que aquilo que você vive psiquicamente te encontra no nível físico.
mas não é que a gente possa dizer, bom, a minha força de mente é tão forte que eu materializei um gasto. Uma televisão pode ligar sozinha? Eu penso que liga, mas isso já é outro departamento. E precisa-se fazer um trabalho, tanto de ir ao encontro da imagem, quanto ter mais imagens. O inconsciente também tem que vir mais vezes. Então, esse processo, ele é um processo de individuação, né? A gente vai, porque a gente está tentando descobrir qual é o mito de cada um, qual é a missão, qual é a história, a narrativa mitológica de cada um, né? Há um fio condutor, mas muitas vezes ele fica bastante fechado por muito tempo. Agora, a adjetivação de coletivo já sai da esfera do indivíduo. Ele chama de coletivo ou de objetivo. Ele diz às vezes que a psique objetiva, e não no sentido objetivo como a gente está acostumado a dizer, mas objetivo no sentido de que é do humano. Ela corresponde ao arquetipo. Então, o coletivo, arquetipo, objetivo. É uma regularidade, é algo que se manifesta com regularidade. Como se a gente tivesse uma anatomia psíquica, do mesmo modo que tem uma anatomia física. Se tivesse a estrutura básica, que é do humano, a gente teria uma regularidade psíquica do mesmo modo. Mas isso é uma hipótese de trabalho, que não tem ainda como comprovar. Por isso que eu mostrei esse diagrama, eu falei. Você quer dar um resultado desse diagrama? E ver se eu fiz incorrências Você é muito indevidas? melhor em diagramas do que eu, mas a gente pode passar rapidinho e ver se eu... Não, são diagramas simples, tentando relacionar as leituras do É universo. que ele é função pensamento, e eu sou função sensação. Então, a função da minha é acompanhá-lo. Eu não sei qual que é o auxiliar dele, se ele é sensação também, porque um bom artista plástico tem que ter a sensação envolvida. Então, aí na sensação a gente meio que se encontra. Mas assim, eu provavelmente sou muito mais sentimento e ele muito mais pensamento. Então, o pensamento faz diagrama. Né? Isso é a tipologia do Jung, né? Que fala de pensamento, sentimento, sensação e intuição. Vai ser muito diagrama no trabalho. Tem vários diagramas. Então, eu coloquei a noosfera, que é a esfera do pensamento, a esfera da consciência, estado de vigília. E coloquei estados hípnicos, a psicosfera, a região psíquica. Em direção à região mais profunda. Mas ela é consciente ou inconsciente, essa esfera, essa psicosfera? Nos próximos diagramas eu vou complicando, né? Vou fazendo isso. Consciência coletiva, consciência pessoal, ligada à consciência, consciência. Está correto? Eu só não entendi porque ele está fora, assim, coletivo. Ah, não, isso aí são problemas de... Deveria estar dentro, né? Não, isso aqui não tá separado, isso aqui é uma região, Tá. é só um problema de diagrama, é um corte, mas estou falando da sequência, porque se falou muito da coisa de ir e vir, né? As coisas podem ir do inconsciente para o consciente e retornar. Elas caem muitas vezes no inconsciente, isso é um dos problemas. Por exemplo, no próprio Santo Deus, quando você percebe que um certo complexo se manifesta, em algum momento você até tem que interpretar, porque você percebe que aquilo está prestes a cair no inconsciente. Voltar. Muitas coisas a gente esquece todo dia coisas e reprime todo dia coisas. Ele fala que é o inconsciente pessoal, onde a gente pode deixar as coisas. Mas o inconsciente coletivo é simplesmente um nível mais profundo, né? Seria de toda a humanidade. Pode se manifestar, que nem aquela imagem que tem no livro vermelho, já viu, tem outros livros também, aquele jogo, fogo, e aquela figurinha verde, pequenininha, aquele baixadinha, assim, como se estivesse adorando ou venerando, aquele jogo que vem no inconsciente. É muito difícil manter isso na consciência. É tanta energia, é tanta força, em geral, é aquela história, Deus não pode se revelar porque a gente ficaria queimado, né? A energia do inconsciente coletiva, ela é muito, muito forte. Por isso que surgiram as religiões e os rituais, para poder dar uma forma a esse jogo, né? Que ocasionalmente se manifesta. Então ele volta. Portanto, a religião seria uma crença e Mas Ela é uma forma. o que é a crença? A crença vai do nível consciente, vem do inconsciente e alimenta a crença no estado consciente? Eu não sei bem o que é crença. Crença, é algo que se acredita. A palavra natureza eu entendo. Eu não entendo o que ela é de fato. Eu sei o que é crença. Eu creio em.
Mas eu não sei o que é lá do ponto de vista psicológico. Nós podemos crer, mas sei lá, os dogmas cristãos. Por exemplo, o Jung respondeu no filme, que alguns não viram aqui, você acredita em Deus? Ele falou, não preciso acreditar, eu sei. Então ele nunca disse que ele tinha uma crença. Ou ele tinha uma hipótese de trabalho, que a gente é bons motivos para formular essa hipótese, ou ele sabia. Então a crença fica numa região meio obscura, eu não sei bem como definir isso. Se isso é consciente ou inconsciente. Eu tenho a impressão que isso é um misto entre consciente e inconsciente. Porque não é um saber, não é um saber. Eu creio, não é um saber. E ao mesmo tempo não é algo totalmente inconsciente. Porque eu sei que eu creio. Eu acho que é uma coisa intermediária. Não é muito fácil de lidar com uma crença, né? Você não usa eficiência. Quando é que a gente vai usar a crença? Para que serve a crença? Eu sei, simplesmente, né, como artista, eu acho que ela ajuda na criação. Uma crença, por exemplo, não vamos entrar assim numa crença religiosa, mas uma crença que você de uma certa forma formulou. Seria uma convicção. O jeito que você explicou não é uma crença, uma convicção. Eu acho que a convicção é muito mais pragmática. Poderia ser uma hipótese de trabalho? Não, eu tenho uma hipótese, eu posso ter uma hipótese até subjetiva, afetiva, sobre um grupo. Eu não conheço as pessoas, mas eu tenho uma percepção subjetiva, que é uma percepção, e o que diz, percepção subjetiva também é conhecimento. Então, qualquer entrevista que vocês vão fazer, a pessoa vai ter uma impressão subjetiva de vocês, e vai valer. Né? Então, eu posso ter uma impressão, uma percepção, uma hipótese, mas crença. Mas ela vem de uma crença. Não, ela vem de uma experiência. A hipótese vem de uma experiência. Nós, seres humanos, temos uma natureza humana, temos um corpo. Temos o nosso próprio corpo, que é feito de certos componentes, ele é o que é. Passível, portanto, de ser o que é, de ter condições de conhecer aquilo que é do que é. Ou seja, eu me proponho a conhecer o corpo humano, eu sou dotado de um corpo humano, eu vivo dentro de um corpo humano. Então, a abdução seria o seguinte: a hipótese é um ato abdutivo, porque é um pressuposto que vem de um conhecimento não declarado, é uma intuição. Por quê? Porque eu sou dotado de um corpo que conhece, não conhece no nível da consciência, conhece no nível da manifestação da existência desse corpo. Então, você tem esse corpo, então é passível que você possa conhecer o corpo. E aí já tem uma correção, você não é que você tem, você é. É? Claro, você é esse corpo. É esse corpo, você é esse. Não. Esse tem. Esse tem, não, Já é o problema da divisão. Não é ter, você é. Então, se você é, o fato de você ser, em sendo, você tem condições de conhecer a priori, não no estado de consciência. É um estado de abdução. A hipótese, o que é uma hipótese? Pensa bem, como é que você pode formular uma hipótese? Não pode formular uma hipótese porque de alguma maneira você tem um pressuposto daquilo que pode ser. Alguma experiência você já teve. Seja consciente ou não. Você tem indícios, né? Você tem experiências. Ele fala lá no filme, eu só posso formular uma hipótese de tal e tal coisa, eu já vivenciei. Então aquilo vai formando a bagagem, o material, para você, além da sua intuição, formular uma hipótese. Porque você, ao formular, você também já está usando pensamento. Né? Sim, mas você já está pressupondo um conhecimento. Você ainda não sabe, você pressupõe que seja. Então isso é a abdução. Que é uma coisa, nas duas teorias há uma similaridade. O Jung fala, é a psique observando a psique. Quem é que observa a psique? Quem é que formula a psique? O ser humano é sujeito e objeto ao mesmo tempo. E na ciência do signo, o pensamento é objeto do pensamento. Assim como na neurologia, o cérebro é objeto do cérebro. A minha pergunta seria, onde se encontra
esse cultural coletivo que a gente tem de assimilação comum de afetos, no caso da música, que vem da vivência cultural. Se isso é um inconsciente coletivo, se é um inconsciente pessoal, o que eu falo é quando alguém escuta uma música e se emociona de uma maneira feliz, triste, angustiante. Eu tenho a impressão que vem da vivência pessoal, né? O contato que eu tenho, existem duas coisas. Uma que a gente pressupõe que o ser humano é dotado da percepção da música, porque isso já faz parte de toda a bagagem que ele traz. Então, assim como ele tem essa regularidade psíquica, essa estrutura psíquica, ele provavelmente, dentro dessa estrutura, ele tem um espaço para percepção da música. Como ele tem um espaço para percepção das cores, como ele tem um espaço para perceber uma série de coisas. Mas, além disso, nós temos os condicionamentos, né? A gente ouve a canção de ninar da mãe da gente, a gente podia ouvir uma de tambor, a gente podia ouvir uma de piano, de piano. E a gente ouve um certo som para alguma criança se torna agradável, porque ele é associado com outras vivências agradáveis. Eu acho que tem algo de pessoal e tem algo de coletivo também. É como com a arte, de modo geral. Eu gosto do Rembrandt porque eu fui educada a gostar do Rembrandt. Podia ser que eu nunca tivesse visto, mas eu paro na frente dele e sou atingida por um raio de que lindo. Mas, em geral, é algo que acontece. A gente vai sendo educado e encaminhado, né, para essa percepção estética ou afetiva. Mas eu acho que tem algo arquetípico em relação à percepção da música. A música é algo realmente universal. É muito difícil você achar alguém que não queira ou não goste de música. Existe, mas é raro, muito, muito raro. Quase sempre a música toca. Visual, consciência primordial. Então, porque a gente tem um esquema da Yolanda Jacob, num dos livros que eu preciso trazer. Ela fala que tem depois que desce do céu, do inconsciente coletivo, tem camadas que a gente não sabe, é o insondável. Mas até onde o conceito humano atinge a profundidade do ser humano são os arquétipos, ou os dominantes, ou as representações coletivas, como ele chamava, né? Mas provavelmente não acaba ali, tem outras camadas de existência, e que a gente, por isso que a gente quando entra em cada alterado de consciência, tem essa sensação de cair, né? Não sei quantas pessoas já tiveram uma experiência com estado alterado de consciência. Eu só fiz sem nenhum chá ou êxtase ou droga, eu só fiz no tempo que estava na faculdade de yoga integral. Lendo os livros e confrontando com essa teoria tão poderosa da transformação, teve umas épocas que eu fiquei realmente sem chão, porque a sensação do ego foi ficando pequena, né? A gente vai lendo, não sei se vocês já viram isso, ler sobre religião, ou filosofia, ou coisas assim muito etéreas, muito grandes. Chega uma hora que você fica procurando o teu eu, você não acha bem mais, né? Então, eu era bem nova, tinha 20 e poucos anos. Então eu lembro que eu tive uma sensação de queda. Eu acho que essa queda que tem a ver com esse... Eu não cheguei, eu lembro de dizer, me segura. Eu pedia para as pessoas me segurarem. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava indo embora. E era muita queda. Muita queda. Muita profundidade para ver. Mas acontece que o profundo, se você pensar na evolução da consciência, tem experiências que são da alma, são do psíquico, e que não são só do escuro. Poderia ser de uma iluminação, poderia ser de um grande insight. E aí é luminoso. Eu sempre só questiono que o inconsciente coletivo tem que ser escuro, entende? Não associa profundidade espiritual. Então, mas muitas vezes é a marca, o fundo do mar, a caverna, tem muitas associações. Você entrar dentro de uma mina. Mas tem também, por exemplo, os contos de fadas, tem horas que tem um conto que você abre, tem uma árvore que abre, e dentro da árvore está cheio de pedras e ouro, e brilhos, e vestidos lindos, e é ofuscante. Então, o inconsciente coletivo, esse manancial da psique humana, tanto ele pode ser escuro como ele pode ser irradiante.